Oi, 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 pessoas! Chegando para mais o nosso dedinho de prosa. Que seja uma prosa proveitosa. Gente do céu! Sempre é para mim, quando eu estou conversando, falar com vocês sobre os. Vocês já viram esse tal de bebê reborn? Reborn, coisa assim? Aqueles bebês que parece, é uma boneca, mas é perfeito, perfeito, cabelinhos, olhinhos, se mexe. Vi uma reportagem, misericórdia. E além da reportagem, eu vi ao vivo e a cores, né? Uma feira de artesanato, uma uma delas com o tal do bebê. Gente, elas põem o chale, né, para não pegar vento, põe touquinha, sabe? Toma aquele cuidado e conversa com aquele suposto bebê. Eu fiz questão, sabe? E também naquela banquinha para ficar olhando. Era uma moça, uma mulher, né? Uma mulher já de não era não muito velha, né? Porque tem até um eu já falei para vocês que eu fiz muito voluntariado no asilo nos anos 85, 90. E uma das características de algumas velhinhas no asilo é juntar boneca, sabe? A cama era cheia de boneca, você não tinha lugar, né? Que ficava com as bonecas. E na nossa família tem esse problema, se começa a gostar de bonequinha, de boneca, já fica todo mundo, epa, pode parar, né? Então essa pessoa que eu vi, era uma mulher, ela não era velha, não tinha um cabelo branco, não. Muito elegante, muito bem vestida, porque não é barato também os bebês não, né? E, e aí eu fiquei ali, e a pessoa que estava atendendo na banca, né? Era uma banca de artesanato. Ai, que gracinha, não sei o que lá. E como que ele chama? Ai, ele chama isso, ele aquele outro. Fiquei só assuntando, né? E aí eu vi uma reportagem na televisão que tem mulheres que tá arrumando até babá para que os bebês dela não fiquem sozinhos na casa, para tomar conta desse bebê. Gente, o que está acontecendo? Para o mundo que eu quero descer. Aí vi também num outro vídeo, o cara abrindo uma caixa enorme, né, do tamanho natural, que chegou a boneca dele, perfeita, uma moça, e ele ainda briga, sabe assim, exatamente como eu pedi, sabe? Você pode pedir com as características que você quiser e gente, aí eu fiquei, sabe, não dá para entender, né? Então, quando falam, né, dos conspiracionistas, de que realmente não vai precisar de ser humano nem para nascer os filhos, para trabalhar, para isso e para aquilo, né? Eu acho que já estão fazendo um trailer, né? Estão inaugurando alguma coisa que é acima do nosso entendimento, nós que somos, né, desta nossa, né, dessa geração nossa, né, né, quantas coisas, né, que há 50 anos atrás nós tínhamos tanta dificuldade, então agora é assim, né? Por algum motivo, não sei se não pode ter filho, essa mulher que eu vi, que eu fiquei assuntando ali o assunto,
Ela não era casada, não, era uma mulher sozinha, né? Então eu falei, gente, a hora que ela balançava assim, ai, tá muito vento, e protegeu ele assim e cobriu, sabe? Eu falei, realmente ela não tá brincando, não, a coisa é séria. E aí, diz que está sendo assim, né? Tá. Eu particularmente tenho um medo. Eu tenho um medo, gente. Se, se me dessem de presente, eu não queria um boneco e nem uma boneca dessa. De jeito nenhum. Uma que eu sempre tive medo do negócio de boneca. Tenho trauma. Tem até uma historinha que quando a gente era criança, a minha mãe comprou no Mapping. Para mim e para minha irmã, e a minha tia também comprou umas bonecas enormes, sabe? Umas coisas horrorosas, umas coisas feias, sabe? Ixi, Maria, naquele tempo lá. E aí, quando chegou a noite, lembra os guarda-roupa que para lá fazia, né? Rangia o guarda-roupa. E o que aconteceu? A minha mãe escondeu as bonecas, né, eram muito grandes, ela colocou as bonecas assim e colocou umas roupas, né, um cobertor, uma coberta assim, para segurar aquelas bonecas. Não trancou direito, né? Talvez a chave na época nem tinha mais chave. E eu sei que a gente estava dormindo e aquele guarda-roupa a porta começou a ranger e os bonecos caiu tudo no chão. Bom, primeiro que foi, a surpresa foi, né? A surpresa foi, não teve mais surpresa. E meio da noite, num escuridume daquele, né? Naquele tempo não tinha esse negócio de, que nem nós temos hoje, comprar no I99, né? A luzinha de presença em cada cômodo, um abajur, né? Não, apagava a luz e vamos, boa noite, bença mãe, bença pai, né? E eu sei que as bonecas caíram no chão. Quando acendemos a luz, aquele. Eu sempre. É coisa da minha cabeça, tá, gente? Ó. Eu sempre tive a impressão que aquilo ia sair, ia falar, ia sair andando, sabe? Nunca gostei, gente. Me desculpa. Aí, anos depois, né, já adulta, teve aquele filme, né? O Brinquedo Assassino, e tinha aquela boneca, misericórdia. Exatamente, aquela boneca representa. Foi o ensaio que eu tive lá atrás, quando criança, né? Tudo quanto era boneca que eu via, me representava aquele filme lá do da boneca, aquela boneca, né? Aqueles brinquedos assassinos lá. Eu sempre tive essa impressão, sabe? Então eu estava pensando aqui, né? Falei assim, toda vez que eu tô fazendo um vídeo, né? Eu quero falar sobre, mas nunca dá encaixe, nunca dá para falar, né? Aí estou aqui agora, estou aqui, é 8h30 da noite, estou com televisão ligada, assistindo jornal, e aí lembrei da reportagem, sabe? Lembrei dessa mulher que eu vi lá na praça, né? Do artesanato, com o tal do bebê, e os cuidados que ela tinha com o vento, né, sabe? E balançava e o nominho do bebê, e ai, porque ele, sabe? Uma coisa parada ali, né? E aí depois vi também a reportagem. Daqui a pouco vão fazer o homem também, né? Você vai poder pedir, né? Por enquanto é só as mulheres, né? Eu sei que na hora que o cara abriu a caixa, agora eu tô falando da mulher, né? Lógico, ele pediu uma loira, né? Gente, também igualzinho o tal do bebê reborn lá, né? Reborn, sei lá. O cara abriu a caixa, né? O rosto, né? Tem que montar, né? Mas aí, perfeito, perfeito, perfeito. Daqui a pouco vão lançar o homem também, né? E as mulheres também vão, né, pedir o seu homem, né? Lindo, perfeito, maravilhoso.
E assim caminha a humanidade, né? Então era isso, tá? Meu papo hoje de como as coisas estão tão estranhas, né? Outra coisa que eu estava passando na Marginal Tietê outro dia, gente, como essas lojas de pet, né? Enormes, enormes, enormes. Eu lembro que na minha casa, minha mãe sempre e meu pai tiveram animais, né, domésticos, sobretudo cachorro, né? Mas o cachorro tinha a sua casinha ali no quintal, né? Quando chegava uma visita que tinha medo, e também para não ficar incomodando, né, meu pai prendia, né, para que pudessem ficar à vontade, sem que cachorro gosta de ficar, né, cheirando as pessoas e o cachorro ficava ali no quintal, sua comida, comia restos de comida, né? Minha mãe fazia de vez em quando um angu com sobras de frango, aquelas coisas todas. E não tinha esse negócio de ração, de roupinha. Gente, eu tô boba. Tem uma loja aqui que ela é assim, você se perde dentro da loja. De roupinha, de ração, de brinquedinhos para os animais, né? E aí agora tem também na internet toda hora falando, né? Ai, se você não gosta de gato, não venha na minha casa. Se você não gosta de cachorro, não venha na minha casa, porque a casa é deles, a casa é deles. Eu conheço gente, tá? Vizinhos meu aqui, que você entra na casa deles, os cachorros ficam deitados no sofá, né? E as pessoas ficam de pé. Eles nem falam, oh, desce daí, fulano, desce daí. E mesmo assim, você não vai querer sentar naquele muquifo, daquele sofá, né? E não é pessoas, não, é pessoas graduadas, viu? O médico, ela é advogada. Então, é uma, é uma reflexão, né? As pessoas estão mudando o seu afeto, né? Tem até na internet, né, estão levando os velhos para os asilos, né, e tratando os cachorros que nem criança, uma coisa assim. Não ligam, não visitam, ninguém quer mais saber de visitar, né? Então, troca-se, né, o afeto, né, a convivência. Aí eles alegam, pelo menos o cachorro é amigo, é leal. E os bebês reborn? Então, na minha cabeça, acho que é assim, né? Ela queria ser mãe, né? Ela está se, de uma forma ou de outra, está se realizando, né? E aquele bebê, né? Não faz cocô, não faz xixi, não chora, né? Se bem que diz que tem uns que até chora, né? Aí ela corre, né? Vai acudir o bebê. Então, sei lá, né? E vocês viram também, e tem bastante, né? Gente, é cada coisa. Pessoas que querem ser cachorro, já viram isso? E andam de quatro, e a pessoa põe uma coleira, uma corrente e leva e vai, entra no metrô e mexe o traseiro como se fosse o rabício e ficam, e aí encontra outro que também tem o humano que quer ser cachorro e eles se saudam assim, au, 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 au. Aí fica uma cachorrada humana. Gente do céu, que barbaridade é essa, né? É claro que são pessoas que, ai meu Deus, eu não sei o que falar, né? O que a gente vai falar? Nem pode, né? Nem pode. Então era isso. Eu, nessa minha idade, né? Já vi tanta coisa, mas mais que a gente vai ver também, né? Os bebês, as pessoas que querem ser cachorro, os cachorros sendo mais bem tratados do que uma criança, pessoas que se orgulham, eu gasto 5.000 reais por mês, né, de comida, disso, daquilo, para um cachorro, né,
tudo bem, né? O egoísmo, né? O egocentrismo das pessoas. Eu às vezes estava assim parada ali na rodoviária, ia pegar o ônibus para ir para São Paulo, e eu estava vendo, né, a juventude, tudo igual, né? Parece assim feito numa forma. Adoram preto, né? Ou todo vestido de preto, ou pelo menos uma camiseta preta, tá. A mochila, a água, né? A água, o Walkman, o celular aqui, e o mundo pode acabar ali do lado deles que eles não estão nem aí, né? Esse é o estereótipo da juventude. Tatuados alguns, né? Elas tatuadas e ali no telefone, conversando com alguém, né? Isso a gente vê porque eles estão digitando, né? E realmente, né, se cumprindo, né, a palavra que as pessoas não teriam o amor, né, o afeto, seriam amantes de si mesmos, né? E tá aí. Tô com a minha garrafinha de água, com a minha mochila, meus pertences, né? Feriado prolongado, se mandam só falam em viajar, em conhecer não sei que país, que estou fazendo, vou para cá, vou para lá. Não existe família, não existe tio, não existe tia, não existe vó, não existe, acho que nem mãe, né? É entre eles agora, é entre eles. Eles não existem, apareceram, eles não têm família, não têm vínculo nenhum, né? Então eu estava vendo, misericórdia, né? Como que mudou, como que mudou. E não vai ter volta, né? E não se acha pessoas para trabalhar. Gente, o mercado com um monte de caixas, né? Tudo vazia, por quê? Porque tem que trabalhar, né, de domingo a domingo e tem uma folga só no meio da semana e eles querem, né, lógico, se divertir o sábado e o domingo e não querem, se vão, ficam 15, 20 dias, não se adaptam, né, aos horários, não se adaptam ao serviço e tá um horror, as filas quilométricas nos mercados, em todos os lugares que você vai, né, então povo só quer se divertir, se divertir. Tendo um celular, um Wi-Fi, a garrafinha de água, né? Sua mochilinha com algumas peças de roupa, não ligam para onde vai, às vezes, né? E sempre de cabeça baixa. Não tem menor educação, menor cavalheirismo. Pouquíssimos têm, né? De ser gentil, de ajudar uma pessoa. Eu sou eu, o resto é M. Estamos aí, gente. Estamos aí. Palavras se cumprindo. As pessoas não estão se apercebendo, né? E é isso. E vamos que vamos, né? Fazer o quê? Acostume-se, né? Não sou saudosista, acho muito bacana a tecnologia, sou adepta, né? Não sou daquelas que ficam, ai, porque no meu tempo, não, meu tempo era um horror, sabe, hoje tá bom demais. Então, quando tá bom demais, né, eu acho que tá bom demais, né, tudo ao alcance da mão. Tudo você aperta um botão, tudo, né? E o mais incrível, as igrejas, né? Vocês repararam como as igrejas estão perdendo a sua forma, a sua forma física, né? De igreja. Não é mais aquela igrejinha, não, que parece um shopping, já repararam? Vidros, luxo, né? Você entra ali, é um ambiente para você se sentir bem.
Não é um ambiente para você entrar e se sentir, eu vou meditar, eu vou falar baixo, eu vou ter um encontro aqui com o espiritual, né? Não, é tudo para você se sentir bem, é tudo para você se sentir confortável. Não parece nem um pouco com nada de igreja, nada, nada. Tá tudo, olha, vamos parar, né? Então é isso aí, né? Estamos em pleno apocalipse e tem muita gente desapercebida. Muita gente desapercebida. Tá bom? Até o próximo vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Amém a todas as saudações. Fui. Tchu, 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 tchu.